no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil. Mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer. Conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com Roberto Filgueiras. Boa noite, Roberto. Que prazer enorme dividir esta bancada com você, meu amigo. Boa noite, amigo. Antes de mais nada, eu agradeço como profissional e como amigo que sou seu de longa data, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que é o trabalho no Porto, não só de Santos, como foi no Brasil todo já a minha vida, na área de identificação, na área de apoio e suporte à Receita Federal, que é a fiscalização propriamente dita, aduaneira. Tá bom? Legal. Muito obrigado mesmo. Que isso, cara. Fica à vontade. Tamo junto. Porra. Sempre. Eu que te agradeço aqui a presença aí. Imagina, é muito difícil casar as agendas, né, Roberto? Roberto, a gente sempre trabalha em temas desmistificando aqui, para quem nos acompanha no canal do Papo de Porto 013, que eu aproveito aqui para pedir aos nossos seguidores e a quem não segue o canal, que ativem o sininho, coloque e se inscrevam no nosso canal Papo de Porto 013. Roberto, a gente fala muito da inspetoria, das questões de setores que tem para poder fazer a inspeção da importação, tanto de equipamentos, tanto de têxteis e de outros materiais. Hoje eu gostaria de saber quantas divisões tem na Receita Federal para poder fazer as determinadas perícias, né, as inspeções de peritagem de produtos no Porto de Santos. Promover a identificação de todos os difíceis e diferentes artefatos que existem, não só os prontos, como também os que vêm em granel, né? Então a Receita conta com um quadro de quase 200 profissionais distribuídos em várias áreas. Eu estou na Receita faz quase 25 para 30 anos, aqui de Santos, já certificado. Mas tive a oportunidade de trabalhar em outras receitas federais, outras aduanas, em outros estados, outras regiões fiscais, mas aqui, se não me engano, a gente tem mais de 20 diferentes setores ou áreas para se atuar: metalurgia, elétrica, eletrônica, civil, mecânica, química, muita coisa. Muita coisa para você se aprofundar, se você quiser. Então, eu, na verdade, conheço especificamente mais a minha, porque eu sou especializado nisso, mas tenho contato com outros amigos de outras áreas, trocamos figurinha, até porque estamos todos na mesma categoria como engenheiro e queremos fazer o melhor suporte, prestar o melhor suporte aos auditores fiscais que vão julgar os processos de importação, né? Tá, então e aí dentro da tua vida pregressa, né, você trabalhou na área têxtil, e aí eu queria que você desse uma breve pincelada aí sobre a sua vida pregressa na área têxtil, o seu conhecimento na tecelagem também. Então, eu quando estava aqui em Santos, terminando o colégio, eu resolvi fazer uma coisa diferente, pegar faculdades de nível um pouco mais interessante, talvez, com coisas diferentes a oferecer para a gente, e fui acabar indo parar lá na Faculdade de Engenharia Industrial em São Paulo, São Bernardo, na verdade, São Paulo, e onde eu fiquei 5 anos da minha vida estudando. Lendo a faculdade, eu não sabia ainda o que eu queria. A gente vai descobrindo, como a gente é jovem, lá dentro as opções que existem. E eu via me interessar por têxtil, assim, porque eu achei muito, assim, encantador. É uma coisa antiga, é uma das indústrias mais antigas da história da humanidade, e tem pouca atenção, assim,
pouco foco do interesse do pessoal. O pessoal vai mais para, hoje, eletrônica, mecânica, elétrica e outras modalidades, e a Têxtil ficou meio que relegada a um segundo, terceiro plano. E eu achei que tinha um mercado, e me aprofundei nisso, isso há 40 anos atrás, né? Quase. Então, eu aprendi muito, depois que eu saí, principalmente, trabalhando na venda de equipamentos. Naquela época o mercado era bem mais fechado do que é hoje. Nós estamos falando assim, em anos 80, final dos anos 80, antes da abertura que foi promovida pelo excelentíssimo presidente Fernando Collor de Mello e a Zélia Cardoso, em 91. Até então, o mercado era meio que se virava com o que tinha aqui dentro. Importação era uma coisa para gente muito grande, empresas muito grandes. De médio porte já era complicado. E com a abertura que houve em 91, aí, de repente, todo mundo poderia importar. É lógico que não foi de imediato que isso aconteceu. Houve uma crescente, as coisas foram sendo entendidas, mas potencializadas também com a internet, o sistema que nós temos, que é muito bom, o Siscomex, e aí se fez necessário fazer um controle mais eficiente, mais eficaz. Até porque você não pode deixar de produzir num país da nossa magnitude, com essa grandeza que o país tem, coisas que aqui já eram produzidas e bem. Então nós somos referência mundial em vários segmentos do nicho têxtil, desde cama, mesa e banho, né, setor de jeans e outros mais. A gente sempre exportou, sempre foi uma referência bem vista lá fora, e a gente não podia correr risco de perder, sendo feito da forma como estava sendo feito pelos governos que ali estavam. Eles abriram, mas não fizeram um controle efetivamente bem feito. Foi uma coisa meio que, escancarada. Aí, gradativamente, o pessoal daqui começou a entender que isso poderia ser ruim socialmente, não só a arrecadação é importante, mas a questão social, porque você tem que imaginar que o têxtil, ele emprega mais de 1,5 milhão de pessoas diretamente, e indiretamente muito mais, 3 vezes mais do que isso. Então, você não pode correr risco de perder isso num país dessa magnitude, desse tamanho que é o Brasil. Então a gente começou a assistir, nos anos 90, aquela coisa da abertura, descompromissada, era tudo possível, todo mundo começava a importar, mas e o que nós íamos ficar aqui no Brasil? O que ia sobrar de indústria? Nós não podemos correr risco de perder o que nós tínhamos construído. Alguns realmente se foram fechados, foram encerrados, foram perdidos, mas aí entrou nosso trabalho. Nos idos de 98 foi o meu retorno para Santos, já tinha acumulado muita experiência, conhecido muita gente. A entidade maior do setor, que no caso era a BIT, através do seu presidente, fez um convênio com a Superintendência da Receita Federal e me convidou para vir voltar para Santos. Como o meu primeiro filho estava para nascer, e eu sempre quis voltar para Santos, apesar de ter passado 20 anos fora, aprendendo bastante, eu abracei essa oportunidade. E aqui, a BID é o quê? A BIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Da Indústria Têxtil. Na época o presidente era o Paulo Scaff, para você ter uma ideia. Depois ele foi para a Fiesp, né? Mas ele fez um grande trabalho aqui naquela época, promovendo com que a Receita Federal, a aduana, tivesse o suporte devido para poder combater e gerar um equilíbrio na importação predatória. O que seria importação predatória? É as coisas entrarem sem controle, como estavam entrando, sem um descritivo, sem um enquadramento correto, sem pagar os devidos impostos. Aí o contribuinte daqui, o industrial daqui, não tinha como competir com os asiáticos principalmente, né? Com o mercado externo. Ele não tinha como sobreviver, como manter os empregos aqui, como manter a sua indústria. Então, ele que naquele ponto também não importava ainda. Hoje a maioria importa, né? Não só porque precisa dos insumos para poder fabricar o que eles fabricam, mas porque as coisas da importação foram ficando sistêmicas. O sistema foi evoluindo, os controles foram sendo implementados. Eu, de certa forma, corroborei com algumas implementações aí técnicas, que o trabalho da Receita Federal é muito técnico, é muito interessante, e muita gente não conhece. Às vezes a gente taxa a fiscalização como o pessoal que torce o nariz, fiscal é chato, incomoda. Não, é necessário. Se você se colocar um pouquinho na posição do lado de lá, onde tem todo esse povo para você, de certa forma, preservar e manter um equilíbrio, eles fazem um trabalho muito, muito interessante.
eu só fui entender quando eu vim para cá. Eu também escutava horrores, falavam coisas absurdas aqui de Santos. E eu contestava, porque na minha casa, meu avô tinha sido inspetor da alfândega e meu tio tinha sido fiscal. Então eu tinha um histórico da minha família, sem eu perceber, que era meio que uma vocação já, para abraçar essa causa portuária, né? Contribuindo de alguma forma, preservando os empregos dos meus amigos de faculdade, dos meus amigos de profissão, aonde eles estivessem. Porque se você não tem controle, essas indústrias vão acabar fechando, como algumas acabaram fechando ou encerrando suas atividades aqui no Brasil. Mas esse trabalho foi um trabalho muito bacana, começou em 98, a normativa que regulamenta o credenciamento do engenheiro junto à Receita, ela evoluiu, ela exigiu mais documentos, exigiu mais gabarito, né, para poder você estar fazendo parte de um quadro tão seletivo, que é um quadro onde você vai dar suporte efetivamente e direto para o auditor fiscal. Ele não vai tomar uma decisão sem conhecer o produto, sem conhecer o processo. E como é que ele vai conhecer se a formação muitas vezes dele não é essa? Ele pode até ser engenheiro. É engraçado que uma das minhas incursões que eu fiz no porto de Sepetiba, na época era Sepetiba, virou Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, ficava em Angra dos Reis a base, o inspetor uma vez me contou que 54% do efetivo de auditores fiscais da Receita Federal eram engenheiros. E eu, para minha surpresa, ele também é engenheiro, eu engenheiro. Aí eu falei, mas como tem engenheiro aqui na nossa, na alfândega daqui, ou na alfândega de lá? Ele falou 54%, sabe por quê? Porque engenheiro tem uma facilidade muito grande com matemática, com números. E para gravar e decorar as coisas que a gente tem que decorar na parte de advocacia, direito, que faz parte também dos concursos, ele acaba gravando, memorizando. Ele pode até não ter entendido, mas ele grava. E aí, na hora de fazer um concurso, ele se dá bem. Por isso que a maioria do efetivo, até hoje, dos analistas também, e dos auditores fiscais, são de engenheiros, né? E aí eu fui me sentindo em casa, fui me sentindo à vontade. Trabalhei em Porto de Vitória, trabalhei no Porto de Itajaí, trabalhei no Porto de Paranaguá, trabalhei no Porto de São Francisco, Rio Grande. Onde você imaginar que tem um porto nesse país, você já passou? Eu passei dando cursos ou fazendo um trabalho junto ao comando da unidade. Porque era engraçado, porque deu certo aqui em Santos no primeiro momento, deu. Só que o cara de Vitória, o inspetor de Vitória, escutou e se falam. E eles falaram, como é que vocês conseguiram resolver esse problema do texto, por exemplo, aí no porto, na unidade de vocês? Aí o inspetor daqui falava assim, olha, esse pessoal aqui que me ajudou, e apontava para nós. Aí nós pegávamos um aviãozinho ou carro, íamos até essa unidade, sentávamos lá na frente do responsável, e ele falava mais ou menos as dificuldades que ele estava tendo, que não era muito diferente dos demais, né? É aquela coisa, o pessoal não sabe direito, é muito detalhe. Só na tarifa o texto tem cerca de 13 capítulos e inúmeras posições e subposições, e implica em você, não colocando corretamente, ter um imposto diferenciado ou menor. Isso prejudica quem está fazendo a mesma coisa aqui ainda. Então, eu me lembro de uma passagem com o inspetor de São Francisco do Sul, que ele chegou para mim e mostrou um navio. Eu tinha acabado de chegar lá, então naquele navio ali, eu falei, então, amanhã ele já foi embora. Ele vai descarregar aqui, papapi, papapá, e vai embora. Eu falei, nossa, que eficiência. Ele falou, não, estou preocupado, eu não sei o que está acontecendo. Me ajuda a descobrir. Passa o filtro técnico que eu preciso passar para a minha equipe, de fato, quem está fazendo mau uso das regras, que ainda eram muito vulneráveis naquela época. Elas existiam, mas elas não eram cumpridas a rigor. E muitas vezes foram criadas leis assim, meio que trocando o pneu do carro quando ele andando. Não tínhamos um padrão descritivo para você declarar. Muita gente colocava general merchandise para tudo, ou textile goods para tudo, e não é assim que se faz hoje em dia. De lá para cá, leis foram criadas e aprimoradas através de atos declaratórios para você, quando escrever alguma coisa e declarar alguma coisa, você dá a entender para uma pessoa que é leiga parâmetros técnicos para ela visualizar sem ver a mercadoria. Então, sem ter contato físico com a mercadoria, ela, de certa forma, ela visualizava a mercadoria. Ela tinha uma noção se aquilo estava certo ou errado. É lógico que a gente só de olhar já sabe que está certo ou errado. Mas o leigo não.
E eu estou falando leigo, não que o auditor fiscal seja leigo, é que ele não tem essa especialização. Então, eu acho que o nosso trabalho, ele, nesse aspecto, ele foi um divisor de águas para todo o setor têxtil que sobrou, que podia sobrar. Que é a questão do sintético, que você vai me perguntar mais para frente, eu sei, e do artificial, que é o que tomou conta aqui e acabou com muitas indústrias, ela é inevitável. O país realmente não tinha essa autossuficiência tão grande na área têxtil para suprir a demanda técnica, sintética e artificial. Por que sintética e artificial? Porque são fibras e são artefatos derivados do plástico. Do plástico, que são coisas mais baratas. Um país do terceiro mundo como o nosso, onde o preço é importante, na qualidade também, mas o preço é muito importante, é lógico que você vai buscar preço com coisas mais baratas. Então, quem é o rei de todas as alfândegas que eu estive até hoje, e tudo que eu vi, é o poliéster. Tem poliamida, tem acrílico, todos os polis aparecem. Aparece algodão, aparece linho, aparece tudo. Mas o rei, o que predomina é o poliéster, porque ele é uma fibra que tem inúmeras vantagens, além do preço, resistência, capacidade de absorção. Ele é usado para diversos tipos de aplicações, não é especificamente para isso ou para aquilo, não é só para vestuário. O pessoal pensa em têxtil, pensa em se vestir. Não, têxtil está em tudo. Têxtil está no cobrimento do geotêxtil lá da estrada, que você vai passar o piche em cima, tem que ter um geotêxtil embaixo, está nos isolamentos acústicos, está no avião, está no carro, seja ele em forma de tecido, em forma de isolante, em forma de proteção térmica, estática, elétrica. Então, ele tem seu papel, além de ser uma questão que ninguém vai ficar sem comer, sem beber. Sim. Mas se investir também. Quando você fala de mercado predatório, eu não me recordo onde eu vi, mas eu me lembro que foi o seguinte, o que aconteceu com a indústria têxtil no Brasil, né, depois que abriu o mercado e depois que a China surgiu muito forte, é que quem fabricava o fio passou a importar o fio. Aí o tecelão, ao invés de comprar o fio, daqui ele passou a importar, o tecelão passou a importar o fio. E o cara que fazia a indústria... tecelagem, na verdade. A tecelagem, começou né? a importar o fio. Importar o fio. E quem fazia o acabamento todo acabou importando o material acabado, né? E aí esse material acabado, quando você faz essa peritagem, tem como fazer essa diferenciação de tecidos, de polímeros, de poliamida, dos tecidos têxteis, aí, poliéster. Eu queria até fazer não é merchan, tá? É só uma declaração. Quando me foi proposto o trabalho, no início de 98, pelo superintendente, pelo pessoal da BIT, eu vi que havia uma necessidade muito grande de matar a cobra e mostrar a cobra morta, não mostrar o pau. O pau não significa nada. Até meio que agressivo isso aí, esse termo. Mas eu vou falar assim, você matou a cobra? Então me mostra ela. Cadê ela? Então como é que eu ia poder assumir essa responsabilidade de fazer esse trabalho que foi feito? Não só eu, como a minha equipe. Eu montei uma equipe, chegamos a ter 8 engenheiros para atender o Brasil. Só da área têxtil, né? Sem um laboratório. Então a primeira coisa que eu fiz foi convencer a minha esposa, que é da formação também, que nem eu, têxtil. Ela é formada na FATEC, de americana. Fez o curso da ETEC também, têxtil, no ensino médio. E ela fala assim, poxa vida, você veio para Santos me acompanhar, minha parceirona, mas aqui em Santos tem muita coisa para ser feita e eu não vou conseguir fazer sozinho. Por que você não monta um laboratório? Primeiro, não temos capital, não temos como investir, não temos dinheiro, estamos no começo das nossas vidas. Eu falei, eu tenho amigos, eu tenho parceiros que têm interesse que a gente faça esse trabalho. Vamos procurar eles e falar, olha, o interesse desse trabalho ser bem feito é de todos, não é só meu, não é só dela, é de todo o setor. Nós estamos trabalhando em prol do setor. E naquela época, a maioria não importava ainda, estava pensando em importar. Foi em 98, aí em 99. Aí em 99 surge o DNE Laboratório Têxtil, que é uma empresa da minha esposa, né, focada só na identificação, ou seja, ela não está preocupada em ver a qualidade ainda.
A qualidade não era relevante. O importante era saber se era poliéster, se não era poliéster, se era algodão, se tinha mistura, se era tecido assim, se era tecido assado, se estava batendo com as características informadas ou não, se estava faltando alguma informação que era relevante ou não. E como é que eu vou fazer isso no olhômetro, com isqueirinho, na raça? Por mais que eu tenha experiência, não dá para você acertar. E é muita responsabilidade. Se eu errar, um container de $100 mil, gera uma multa, uma penalidade, gera um desgaste muito grande, a ponto de a pessoa poder até comprometer a saúde financeira da sua indústria ou do seu comércio. Eu não estava trabalhando para a indústria apenas, estava trabalhando com comerciante, que já importava e vendia o respectivo. Então, montamos o laboratório, ela montou o laboratório em 99, e clientes seríamos nós, a Receita, os engenheiros certificantes da Receita, porque tudo que a gente vai pegar numa eventual inspeção, vistoria de mercadoria, quando abre o container e tira as amostras, vai fazer o quê? Vai levar para o laboratório. Vamos fazer os ensaios destrutivos necessários, físicos e químicos, para identificar se aquilo está de acordo com o que o cara declarou ou não. E caso não esteja, vamos propor o saneamento através do fiscal. Olha, fiscal, isso não está de acordo, ele vai promover uma retificação, vai aplicar as penalidades e fazer um saneamento do processo. Isso, de certa forma, foi fazendo com que o mercado fosse vendo que as coisas não iam ser como estavam. Já ia dar um pouco mais. A farra do crioulo, né? Fala do boi doido, do crioulo, como quiser falar, aquela carnaval. Todo mundo fazendo o que bem entendia. Não, do jeito que queria. Porque eu sempre fiz assim, e assim sempre deu certo. O brasileiro tem esse problema. Deu certo, ele acha que pode ligar o piloto automático que não vai ter mais problema. Não é assim. As coisas, ainda mais na importação, elas mudam todo dia. É que nem você sai da loja com carro, ele já está valendo menos. Você sai da loja com eletrônico, já está defasado. Mesma coisa na importação de tecidos. Toda hora vem novidade, toda hora vem coleção. E o têxtil tem um aspecto muito interessante, que ele é sazonal e sujeito à moda. Sazonal, ele vai de acordo com as épocas e estações do ano. Primavera, outono, verão, inverno. A moda, tem hora que o cara lança uma coisa diferente, que agrada a todo mundo, Dactel, dry fit, não sei o que lá, isso impacta de tal forma no mercado, comercialmente falando, que todo mundo quer ter, vira febre. Então, além da sazonalidade, tem aspecto da moda. Isso impacta no aspecto do resultado, porque aquela mercadoria tem que chegar naquele momento. Depois ela não tem mais valor nenhum, ou ela pode micar na sua mão. Então, todos esses interesses que eram conflitantes, a gente tinha que apaziguar aqui no trabalho, mas sem, com parcimônia, sendo neutro, como a Receita é. A Receita tem que ser neutra, ela sempre foi técnica. Ela não está ali para complicar a sua vida, está ali para fazer com que você siga as regras do sistema harmonizado. Aduaneiro, que foi uma coisa que eu fui aprender aqui. Eu tinha a minha bagagem técnica da indústria e até do comércio, mas chegando aqui, você via que tudo aquilo que falavam muitas vezes do auditor fiscal não era verdadeiro. Ele seguia a cartilha que ele tem que seguir, que é o sistema harmonizado que rege. Então, quando ele falava o negócio está errado por causa disso, 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 você ia interpretar o sistema harmonizado de acordo com as notas, com as regras que existem lá, e você via que, de certa forma, ele estava correto. E não porque ele quer ser mais do que ninguém, é porque realmente ele tem que seguir aquilo. Agora, só fazendo um parênteses aqui na tua fala, a gente fala muito do sistema harmonizado, você falou das questões aduaneiras. Há um reclamo geral que a todo momento há uma mudança de legislação aduaneira. Essa mudança de legislação aduaneira, ela vem pela demanda, pela importação, que a todo momento vem coisa diferente? Ou é porque tem um achismo que tem que mudar um ponto e uma vírgula? Não, como o texto politicamente também tem sua influência, porque ele emprega muita gente, ele é importante, muita gente montou indústria para ter voto, distribuiu, confecção, atrás de cada máquina de costura tem uma costureira. Você imagina isso pulverizado no país, tem coisa que você nem sabe se está, porque não está registrado, não tá homologado, não está na CLT, mas ele está lá trabalhando, fazendo um trabalho em algum lugar desse país. Isso tem sua relevância. E os políticos não são bobos, eles estão vendo sempre o lado deles também, né? Eles querem ser eleitos, querem se manter no poder, muitas vezes preservar os seus mandatos. Então tem a questão política, tem a questão econômica, né? Tem a questão que a gente é um país grande, que a gente vai produzir, né? Não pode ver como isso aqui, sem demérito nenhum ao Paraguai, tá? Não tenho nada contra o Paraguai.
Mas ele não pode ser um Paraguai grande, onde a gente compra e vende. Não faz nada, não produz nada. Nós temos que produzir. Nossa vocação, desde os anos 70 para cá, principalmente anos 60, 70, é de produção. Nós temos capacidade produtiva. Só que é lógico que tem que se tomar devidos cuidados, com parcimônia sempre, não querendo pender para o lado nacional, sendo uma indústria nacional, extremamente nacionalista, nem favorecendo o pessoal de fora. Tem que haver um equilíbrio, até porque hoje aquela pessoa que fazia tudo com os insumos daqui, e produzia e vendia com tudo daqui, como você mesmo falou, ela não está mais fazendo isso. A pessoa que comprava o fio daqui, ela achou que é mais interessante comprar o fio de fora, para fazer o tecido que ela faz. Em contrapartida, o confeccionista que comprava o tecido dessa pessoa, também está achando que é melhor comprar o tecido de fora. E assim você vai nessa sequência louca, chega lá na frente, os grandes atacadistas, até varejistas, estão preferindo comprar na Shein. Já compra pronto, entendeu? Para que ter esse trabalho todo de fazer fio, fazer tecido, acabar, confeccionar, para depois ter esse resultadozinho, né? E tem a sazonalidade que impacta, tem a questão da economia de escala, tem muitas coisas que realmente vão sempre levar a gente para o olho do furacão. Ou seja, você tem que procurar nessas horas ter o equilíbrio. De novo, vamos voltar para a questão que eu sempre bato firme, vamos ser neutros, vamos pensar tecnicamente. O que tecnicamente é possível fazer para não deixar que a coisa descambe, como estava descambando? Então se criou controles de dumping, regime de exceção, ou seja, coisas que realmente aquilo, se fosse identificado como aquilo, não poderia pagar menos que tanto de alíquota. Para dar um gás para o cara daqui, não fazer como alguns fizeram também, não vou aqui defender o industrial brasileiro como se ele fosse a sua excelência, o supra-sumo, não. Muitos se acomodaram naquela zona de conforto que estavam e, em vez de investir na própria indústria, modernizando ela e fazendo elas se tornarem mais competitivas, eles começaram a pegar aquele dinheiro todo que eles arrecadavam e faturavam e começaram a comprar as fazendas, coberturas, barcos e ter uma vida pessoal mais regrada. Não que ele não possa fazer isso, mas a indústria tem que ser competitiva. E se você deixar ela de lado, ela vai estar sujeita ao que aconteceu com muitas indústrias americanas, principalmente o polo americano sofreu muito. Por quê? Muitos teares lá e muitas fábricas viviam ainda de tear e lançadeira nos anos 90. Por incrível que pareça, o mundo todo já estava sem lançadeira, o mundo quase todo, né? Não todo. Né? Tem muitos lugares do mundo que ainda são bem pobres. E nós ainda estávamos aqui brigando com lançadeira. A lançadeira é uma coisa arcaica. Já evoluiu muito a questão da tecelagem. Ela tem vários sistemas de inserção de fio sem ser lançadeira. Né? E você pode fazer projetos, você pode fazer com pinça, você pode fazer com jato de água. Tem várias tecnologias disponíveis. Mas elas custam dinheiro, você precisa investir. Investir demanda e você tirar aquela zona, sair da zona de conforto e começar a comprar as soluções, investir. Mas também não era fácil importar o equipamento. Mas como abriu para tudo, muitos tentaram, mas não deu tempo. Foram pedir o crédito, iam olhar o posto de renda da indústria e você não pode pegar esse dinheiro aqui, porque você não tem como pagar. Lógico que ele tinha, mas pessoalmente, pessoa física, não na indústria. Entendeu? Então deu esse quiprocó para muita gente que não conseguiu mudar a chavezinha, acabou tendo que fechar as portas e tentar outro setor, ou fazer outra coisa, outra atividade. Você trouxe um livro aqui Posso dar uma olhada? Fica à vontade. Esse livro aqui sobre tecidos, né? Isso daqui é um manual dos tecidos, é isso? Na verdade, isso foi uma obra feita por uma jornalista da Folha de São Paulo, o nome dela é Dina Bueno Besolo, né? Tá aí. E ela fez um trabalho muito bonito. Eu, reconhecendo o trabalho dela, chamei ela para conversar. O que eu fiz? Eu promovi uma noite de autógrafos aqui na Alfândega, isso há muito tempo atrás, já uns 15 anos atrás, se não me engano, ou mais. E depois uma no meu escritório. Por quê? Porque o trabalho que ela faz é um trabalho histórico sobre a entrada, a primeira origem do têxtil no geral e como que ele chegou no país. Como é que ele veio parar aqui. Então a seda, o linho, o algodão, tudo não caiu aqui de paraquedas.
Os índios não tinham isso aqui na época que o Pedro Álvares Cabral chegou. Então ela vai contando como é que é feito, como é que não é, não só das fibras, mas dos tipos de tecidos, das confecções e tudo mais. Aí achei de uma riqueza muito grande e, para minha surpresa, depois da segunda vez que eu chamei ela para fazer uma noite de autógrafos, ela na segunda edição, que é essa daí que você tem em mãos, ela abriu um capítulo nesse livro só para falar sobre o nosso trabalho aqui no Brasil. Falou da DNE, que é o laboratório da minha esposa, falou da gente como profissionais que estávamos imbuídos de trabalhar em prol da manutenção do que pode ser mantido, do que deve ser mantido. Como ainda temos bastante indústria têxtil aqui no Brasil. Eu estou falando de um país que você vai lá fora, muitas vezes viajar, e você vê toalhas da Santista, camisas da Hennig, tudo isso aí existia. Não é ficção científica, sempre foi uma qualidade, uma prerrogativa nossa. Nosso algodão é um algodão interessante. É o quarto do mundo em termos de qualidade, que se mede a qualidade pelo comprimento da fibra. O melhor é o egípcio, depois vem o americano, depois vem o peruano, o nosso é o quarto, é o seridó. Né? Então o algodão é uma das coisas que até exportamos algodão. Estamos batendo recorde. Batendo recorde. Então, da mesma forma que eu falei do poliéster como se ele fosse um vilão, e eu não estou falando que ele é vilão, nós temos aqui uma riqueza muito grande na parte de decoração, cama, mesa e banho, denim, que é o jeans, e etiquetas, tapetes. A gente pode brigar, não deve nada para ninguém no mundo, só que tem que ter esse olho técnico, esse critério que a Receita instituiu e foi evoluindo. O sistema foi se tornando cada vez melhor. Depois que nós temos toda essa peregrinação Brasil, indo nessas alfândegas todas, fazendo curso, fazendo trabalho, atendendo aos grupos que lá tinham a dificuldade que tinham, eles hoje, através do sistema que ele, com a inteligência artificial, ele se alimenta, ele não erra mais. É impressionante isso. Então, hoje, eu estou trabalhando mais ou menos na exceção. O Brasil já foi, nesse aspecto, textilmente falando, graças a esse trabalho, da Receita principalmente, através da gente, foi mapeado, textilmente falando. Quando tem uma novidade ou outra, para a gente ver qual é a coisa que mudou, se mudou muito e o que isso pode implicar no mercado. Mas, se você olhar no âmbito preservação, do que tem que ser preservado, porque realmente nossa capacidade está aí, montada, tem muita gente trabalhando, muita fábrica fazendo tecido, fios ainda, e confecções, né, e fazendo o seu trabalho, cada um na sua, muita gente hoje segue as regras. Agora vai ter a implementação do INPE, que é mais uma evolução do que? Do descritivo, que já foi padronizado. Antigamente você colocava textile goods, né? Ou tecido. Estou trazendo tecido. Que tecido você está trazendo? Generalizado. Então, como é que o fiscal ia ver se aquilo estava certo ou errado? Ele tinha que fazer uma análise, mas não tinha quem fizesse, desculpe. Então, o que acontece? Você era obrigado a começar a criar as regras e criar os dispositivos, através de declaratório, de normativa, né, para poder fazer com que esse pessoal tivesse um sistema, como o nosso é hoje, apto a, sem a intervenção do homem, e já saber que está errado, alguma coisa ali não está legal, não está batendo. Então as informações estão sendo passadas, onde hoje, de tal forma, a Receita tem elementos, não só na aduaneira, não, tributos internos a gente vê isso, com cruzamento de informações entre as plataformas, de saber se aquilo está errado e quanto está errado aquilo. Ela chama a gente, às vezes, para ratificar e documentar uma apreensão. Porque, na verdade, ela já sabe que estava errado. Ela já sabe que aquilo vai ser apreendido. Né? Aquilo não vai para frente, não vai para o mercado. Até porque tem um aspecto também ruim disso que eu estava falando. Quando você não tem controle, não é só a coisa errada que entra. Entra até a coisa pirata. Entra, não o descaminho, entra a contrabando, que é aquela coisa proibida. Você não pode trazer uma coisa de marca sem licença, sem autorização, sem registro, sem critério, sem nada. Simplesmente porque você quis trazer. Você falou de contrabando e pirataria, né? E aqui, para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013, né, a questão de pirataria, e quando vocês fazem aquelas inspeções em containers, como que é identificado? Você falou da exceção, né? Como que são identificadas nesse canal de parametrização, que é o aduaneiro, né? O canal verde, cinza e vermelho, e aí, através desses canais,
e do sistema harmonizado é que vocês tiram uma pequena amostra para poder levar para o laboratório. Esse time, esse tempo de levar de ter essa amostra, ele é rápido, ele é célere? Então, já foi mais e tende a ser mais se não tiver o problema político que nós estamos tendo hoje com a greve dos auditores, que é uma coisa antiga, que não vem desse governo, vem lá de trás, de coisas que foram prometidas, equiparação com outros tipos de profissões, de categorias, que não foram cumpridas. Eu entendo o lado fiscal também, não acho que ele é o vilão mais uma vez, ele está tentando lutar pelos interesses dele, atrás do seu sindicato, só que impacta diretamente no tempo de desembaraço e no tempo do processo como um todo. Como eu falei, a importação começa lá na Ásia, por exemplo, onde a pessoa vai comprar alguma coisa, aí ela tem um packlist e uma fatura, invoice. Aí isso vai ser entregue para o agente de carga. Vai ter um BL. Esse vai ser transportado. Vai chegar aqui no armazém, fanegado, e vai ter conhecimento, e eles vão aceitar a mercadoria, que a partir desse momento, eles não têm avaria, né? Eles vão começar a propor a nacionalização através do seu representante legal, que é o despachante muitas vezes. Né? Na maioria das vezes hoje, ainda futuramente, algumas podem ser feitas até pelo próprio pessoal, dependendo do valor. Aí o que acontece? Você chega lá, propõe o registro, paga os impostos, submete-se a toda a apreciação dos órgãos e entidades que tem que verificar se aquilo realmente tem algum tipo de conflito. E as de marca, que nós estamos falando aqui, que são aquelas que você vê o negócio da Nike, meio que chinfrim ou meio fora do padrão, e de uma forma que não costuma vir, você já sabe que ali tem uma... Esse pessoal não é inocente, eles sabem o que eles estão fazendo, entendeu? Eles jogam. Mas às vezes passa 10 e pega-se 1, porque a padronização, ela acontece no sistema para todos. Você registra um processo, vai dar um canal. E aí você vai seguir todo um rito sumário para poder desembaraçar a mercadoria ou nacionalizar ela. E entregar para o contribuinte, de fato. Então ela fica sendo contribuinte nesse período. Esse ato todo aí que eu falei, desde a saída de lá, quando ela foi embarcada, até chegar daqui e entregue como nacionalizada, tem toda uma troca de responsabilidade, de interferência de agente de carga, de transporte, de engenheiro, de fiscal, de todo mundo ali mexendo para ver se aumenta tudo de acordo, o sistema realmente deu ok, você abalizou e realmente aquilo pode ser entregue sem comprometimento de ninguém. Então é lógico que se alguma coisa for identificada como pirata, porque se viu que vai se chamar o representante da marca no Brasil, geralmente eles têm um representante, toda marca tem, vai se comunicar, eles vão vir ver, vão atestar que aquilo realmente não é deles, porque não deve ser, né? A gente já percebe, mas o cara vem fazer o papel dele, e aí isso vai ser, depois que for condenado, vai ser encaminhado para destruição. Tem coisas que você ainda consegue fazer um leilão ou até fazer um encaminhamento para instituições de beneficentes, para ajudar as pessoas mais necessitadas, mas tem coisas que não. É muito deflagrado aquela marca, vai comprometer, até porque o cara tem um certo status, ou aquela marca, não sei, ele criou por conta disso e conquistou isso, mérito dele, não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. Quando você falou de pirataria, Roberto, me vem muito à mente o seguinte, o pós, né? Você falou de leilão, né? E aí vamos trabalhar com a questão da sustentabilidade das coisas, né? Porque você importa alguma coisa pirata, ela não tem um padrão de qualidade, de excelência que o Brasil exige, né? Ou que a própria marca, que é uma marca de peso no mercado, exige. E aí, você vai destruir isso? Qual o tipo de procedimento que você tem para destruição? E quando você faz essa doação, essa filantropia, né? Em algum momento ela vai ecoar no meio ambiente físico, né? Porque a gente vai jogar fora, ou até vai colocar para reciclar, mas geralmente vai parar num lixão, vai parar num aterro, enfim. Até que ponto é a responsabilidade, e se vocês têm esses cursos voltados à questão de sustentabilidade quando há um problema dessa magnitude? Na verdade, quem tem são os auditores, né? Eles são esse pessoal dessas entidades, através das suas entidades, das suas marcas, que elas sim exigem o padrão. O Brasil respeita, né?
e aceita e dá sequência nisso tudo, né? Mas ele vai sempre consultar o maior interessado, que é o dono da marca. E o dono da marca vai dar um destino junto com o pessoal da Receita do que ele acha que tem que ser feito aquilo. E a Receita vai acabar só executando. Se ele achar que tem que destruir, vamos caminhar para a destruição. Se ele achar que isso pode vir a ser uma benfeitoria, será, mas tudo legalmente, tudo respaldado tecnicamente. Não é porque eu achei que vai, não, vai chamar alguém como eu ou como algum outro colega, vai se pegar a mercadoria, vai se comparar, vai se mostrar que aquilo está fora do padrão, que aquilo não é real. O próprio dono da marca ajuda nisso, porque não pensa que eu sei tudo de tudo. Eu vou aprender como aprendi na minha vida toda, todo dia. Todo dia, eu como falei, eu queria ser diferente quando eu era mais jovem, hoje eu sou diferencial. Eu não sou diferente, eu me tornei um diferencial. Então eu me posiciono de acordo com algumas situações, não como se eu fosse resolver, mas que eu soubesse como podemos resolver juntos, fazer uma parceria. Você é o maior interessado, dono da marca, de que isso não vá para o mercado. Nós já fizemos o mais difícil, que é detectar a fraude e segurar ela aqui, para você se manifestar. Agora vamos juntos decidir. E quem decide isso aí geralmente é o corpo de comando das unidades, cada um na sua região fiscal, cada um com o seu responsável e com sua equipe. A gente só é uma engrenagemzinha dessa máquina. Um engenheiro ou técnico certificante, que no caso sou eu não vou tomar essa decisão. Eu vou simplesmente dar os elementos e assumir algumas responsabilidades para que o auditor, quando tome a decisão, ele tome tranquilo, que ele está fazendo o melhor, não só para a Receita, mas para o país e para o cara que também tem o maior interesse na marca, da preservação da marca. Ou seja, nós não queremos que aquele fraudador continue no mercado, vendendo gato por lebre, como acontecia muito quando eu cheguei aqui, Fabiano. Quando eu cheguei aqui em 98, para começar o trabalho, tinha muita coisa nesse sentido, entrava muita coisa errada, mas não entrava porque o fiscal não queria ver, ou o fiscal estava de conluio, alguma coisa, não, porque eles não sabiam como ver. Eles não tinham referência, eles não tinham elementos para trabalhar contra isso. Não havia toda uma estrutura que foi criada gradativamente, ano após ano. Se pensava, eu vou melhorar isso não está legal. Vamos aperfeiçoar? Vamos se embasar no quê? Então foi um trabalho árduo que demorou anos, talvez décadas, para chegar no ponto que chegou. E hoje eu te falo, eu atuo basicamente naquilo que realmente é novidade, naquilo que é fora da curva. Eu não fico mais vendo aquilo que eu via há 10, 20 anos atrás, que era de baseada. Aquilo já está mapeado, já sabemos quem traz aquilo, e por que traz e o que vai fazer com aquilo. A gente quer saber novidade. Tem alguma novidade? Por quê? E qual é a intenção? Onde vai ser aplicado? Então a curiosidade é interessantíssimo esse negócio, porque você fica toda hora em contato com novidade. Você é o primeiro cara, de certa forma, a ter acesso à novidade. Antes de chegar no mercado, você já viu ela. Já viu quais são os prós, quais são os contras. Eu não estou falando só tecnicamente, não. Até comercialmente. Você vê que tem um apelo, até porque nós conhecemos as nossas raízes. Nós somos um país desse mundo ainda. Então não se pode ficar trazendo seda, lã e linho, que são materiais nobres, até muito algodão também, de certa forma, se torna, para um país que não tem, às vezes, nem dinheiro para pagar o poliéster da vida, né? É complicado. Então você vê, um contraste. Hoje, Roberto, quantas certificações tem que ter um tecido? Essa é a minha primeira pergunta. A primeira pergunta, na realidade, é: da onde vem a maioria dos tecidos que o Brasil importa, que você já, com o teu lastro profissional, já viu, né? Da onde são as principais importações brasileiras, né? Em quantidades aqui para o Porto de Santos especificamente, e da onde e quais são as principais certificações que são dadas na área têxtil, no caso? Então, eu vou falar para você. Você falou do laboratório. Números talvez eu não tenha todos. E é difícil, eu não gosto muito de ficar falando números, porque eles estão toda hora mudando, é dinâmica, coisa. O comércio exterior é dinâmico e a gente toda hora tem que tomar cuidado com isso, até para não passar informação não só para os seus filiados aí que acompanham o programa, mas para o próprio mercado. 90% do que entra, do que eu tenho visto nesses últimos anos que eu estou trabalhando, são quase 30, vem da Ásia. Principalmente China. Antigamente estava mascarado com a Coreia. Quando eu comecei, vinha muita coisa
me conhece a origem da Coreia, mas na verdade vinha da própria China, só que passava pela Coreia. Naquela época talvez a China não tivesse o reconhecimento de tecido com reconhecimento de economia de mercado. Mas então ele usava essa triangulação. Mas vem muita coisa da Ásia. Agora, vem coisa têxtil do mundo todo, vem coisa do Peru, vem coisa da Europa, vem coisa dos Estados Unidos, vem coisa de tudo que é lugar do mundo. Dos irmãos aqui também do lado. Não só vem como vai, né? Mas é lógico que o foco e a concentração toda maior é nesses países da Ásia, principalmente a China, que hoje não está só fazendo sozinho, né? Então aí você coloca a Índia, você coloca a Vietnã, Camboja, e aí vai todo aquele pessoal que a gente, não vamos tirar o Japão, que não tem muita estrutura para isso, né? O negócio deles é outro tipo de segmento, mas a parte têxtil é bem difundida na China, principalmente. Então, eu vejo que esse é o ponto onde nós chegamos. Sabemos de onde vem, sabemos quais são os problemas que eles causaram. E tem coisas que dá para recuperar, que nós estamos tentando recuperar, todas as indústrias, ou o pessoal que do mercado está tentando. Tem coisas que não dá mais, isso aí já foi. Esse bonde já passou. Não tem mais como voltar atrás. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos trabalhar em pró do que pode ser salvo ainda, que tem muita coisa para ser salva. O texto, como disse, tem 13 capítulos. Fora as misturas que ele tem com outros, coisa com vidro, coisa com borracha, coisa com outras matérias-primas. Celulose, por enquanto, tem, por exemplo, né? Tem também. E aí você fala assim... tudo que eu estou falando é do texto? Não, o texto está misturado com outras coisas também, às vezes. Ele pode até não ser o principal, ele é um coadjuvante importante, mas ele está lá. E muitas vezes a pessoa traz a operação, não traz o produto apenas, ele vai montar a operação aqui. Né? E com relação às certificações do têxtil, quantas certificações assim no mínimo? Então, no nosso trabalho, que era um trabalho de identificação, apenas isso, demorava-se às vezes 2, 3 dias para fazer uma verificação de determinado tipo de amostra. Então o nosso trabalho não é demorado. Se o fiscal separou, nomeou um engenheiro e foi lá coletar a amostra, se ele entregar a amostra hoje no laboratório, no dia seguinte, mais tardar 2 dias, ele está recebendo um resultado. Era rápido, porque nossa intenção não é qualificar o produto, não é falar se ele é bom ou se é ruim. Isso não é nosso trabalho. A Receita não está ainda preocupada com isso. Ela está preocupada, principalmente, se aquilo estava certo ou estava errado. E isso nós fazemos com maestria, sem ter necessidade de ter certificação ou algum tipo de ISO, alguma coisa dessa natureza. Porque, na verdade, é um trabalho pai bola. Não é, dá certo, dá errado. Era um trabalho dinâmico, para atender não só o Santos. Começou em Santos, mas ele foi sendo pulverizado gradativamente. Né, em várias unidades. Tanto é que se criou um convênio através da entidade, da ABIT, onde muitos auditores fiscais de outras unidades, longínquas inclusive, distantes, onde não tinha acesso a ninguém, mas a mercadoria chegava lá, precisava de um respaldo, a mandar para o laboratório, que eles pagavam os custos, inclusive. Eles não querem saber quem é. Eles não vão invadir, quebrar o sigilo fiscal. O fiscal é mantido. Então, se você é um importador, está trazendo uma mercadoria lá para o Amazonas, e essa mercadoria tem alguma dúvida, e você está inseguro, o que você vai fazer? Você vai parar e mandar para o laboratório do convênio a mercadoria, a amostra. Não sei quem está trazendo, não sei quem é o responsável, não sei porquê, não sei de nada, só vou fazer análise. Não é, vou mandar para o fiscal de volta. Olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Né? Isso quem paga e quem mantém até hoje é o convênio da ABIT através do laboratório da Maela, que é minha esposa, que é o DNE. Né? Nós somos apenas os engenheiros, como se fosse o médico, que vai dar vai prescrever alguma coisa para o paciente, conforme o tipo de mal ou de doença que você detectou que ele tem, baseado nos exames que você pegou dele. Você pediu para ele, faz esse exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, me traz para mim ver. Aí ele traz, o laboratório apresenta os resultados, você fala, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui não sei o que lá, de acordo com a tarifa sempre, não com o lado comercial, que é uma coisa muito interessante que eu gostaria de abordar com você, se tivermos tempo, o seguinte, eu criei um curso, chama-se Alfandeguês,
Alfandeguês. Muito bem feito, a apostila muito bacana. O que significa isso aqui? Eu percebi, depois de ter trabalhado em firma suíça, firma alemã, firma italiana, ter viajado bastante no mundo e ter aprendido outros idiomas, de que a questão é a comunicação. Muitas vezes, essa interpretação de que sempre deu certo assim, sempre fiz assado, por que estamos criando problema? Porque você não estava seguindo as regras. Não existiam essas regras, agora tem as regras. E você tem que seguir as regras falando a mesma língua, que é a língua da alfândega. Não a língua do comércio. Como você chama isso lá no teu comércio, ou como você vai vender isso, não me interessa. Mas quando passa pela alfândega, tem que estar de acordo com a tarifa. Tem que estar de acordo com as notas. Tem que respeitar o regime aduaneiro. Esse é o trabalho da fiscalização. Tá. Por isso que muitas vezes eles são mal vistos e mal interpretados. Né? Tem exceção? Tem exceção, mas falando de modo geral. Porque eles estão lá, não criando pelo em casca de ovo, eles estão lá vendo que realmente você trouxe do jeito que é mais fácil para você, do jeito que você vende. Mas ali não é um comércio, ali é um controle técnico. Tem que ter esse discernimento. E nós estamos fazendo esses trabalhos ser cada vez mais célere e mais sério, para poder a pessoa não achar que levou vantagem ou que está se locupletando de alguma situação. Entendeu? Recentemente, o CREA fez uma batida, né? Uma geral. Deu uma geral no Porto de Santos com relação a edificações, com relação a equipamentos. Uhum. E aí eu gostaria de saber, quando é na tecelagem, quando é no têxtil, há também essa fiscalização, um apanhado geral para ver como é que está a situação de fabricantes, de importadores, enfim. Por parte de quem? Da alfândega? Por parte do CREA, no caso. Não, o CREA, vou falar para você, o CREA, eu sou filiado deles desde que eu me formei, e muitas vezes até tive dificuldade, não é uma crítica ao CREA, porque a modalidade de engenharia têxtil é uma modalidade que muitas vezes nem pessoa nem acha que existe. Eu cheguei aí em portos como Paranaguá e no Sul, onde o pessoal duvidava que eu fosse engenheiro têxtil. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico têxtil. Sou engenheiro mecânico, ênfase têxtil. Né? Então, não só mexo com bem de consumo, mas bem de capital também. Ou seja, eu não só entendo da parte do que a máquina faz, mas da própria máquina que fez. Entendeu? Tanto é que quando entra máquinas aqui ou fábricas máquinas para fazer uma fábrica de tecido ou de fios, quem tem que ver isso aí é um engenheiro têxtil, né? Porque ele tem mais noção do que os outros. Não que os outros não possam fazer o trabalho, mas antigamente era meio que assim, bastava ser engenheiro, né? Ou então ser um engenheiro mecânico, porque máquina, vamos tratar... mecânico, então, mas eu sou mecânico, só que eu sou mecânico têxtil. Se eu mandar ver o mancal de trem, eu não vou saber o que é isso, porque não é minha área. Eu sou mecânico, mas não daquela área. Eu tenho uma especialização, que é têxtil. Então, quando entrar um tear, quando entrar um filatório, quando entrar uma máquina de costura, pode me chamar que eu entendo. Eu sei como é que ela é feita, sei as diferenças que existem, sei quais são os benefícios, os acessórios, os opcionais, se é automático, se não é automático, por que é e por que não é. Entendeu? Isso eu conheço, eu não preciso estudar. Eu vivi a minha vida toda fazendo isso. Aliás, eu comecei a minha vida fazendo isso. Eu vendia máquinas, né? Equipamentos. Aqui eu vim só cuidar da parte de entrada da mercadoria. Dentre elas, máquina também faz parte. Mas, como você me perguntou, eu vejo o seguinte, o CREA, ele olhou tudo isso aí, porque a gente olha o que é mais fácil. É o que eu falo, dentro do próprio terminal, você vê que tem aquelas groas que fazem o transporte dos containers. Mas uma coisa mais específica, dentro, é uma pilhadeirazinha e olha lá, não tem uma coisa tão específica assim. Tanto é que muitas vezes eu me recuso a fazer um trabalho aqui no terminal, porque eu posso comprometer uma máquina. Porque eles têm um negócio para coisa mais pesada, mais grotesca. E a máquina às vezes é delicada demais. Você tirar ela do container, você está correndo um risco. Para colocar de volta é complicado. Vai quebrar isso aí. Isso custou caro, o cara nem pagou ainda. Então eu até recomendo a entrega antecipada junto à fiscalização, para ir na fábrica do cara, do contribuinte, e verificar se aquilo é aquilo mesmo. Tá, não é que vai direto na fábrica. Já fui várias vezes. Não é que eu estou favorecendo o cara porque eu não vou ver a máquina dele. Não vou ver, mas aqui não dá para ver. Aqui não tem nem energia para ligar ela. Lá na fábrica você vai montar, a gente vai dar uma olhada e vai ver se realmente está fazendo aquilo que tem que fazer. Se está dentro do regime de X, que tem algum tipo de benefício, com alíquota menor, ou se não. Porque eles declaram sempre a coisa como se tivesse a menor alíquota. Eu estou falando generalizando, tem exceções. A maioria quer levar algum tipo de vantagem, pagar o menos imposto possível.
Isso desde que o mundo é mundo, não é só no têxtil. Então a gente faz esse trabalho com maestria, não só eu, mas outros colegas, e tentamos criar um padrão, né? Mas é lógico que o CREA, nesse aspecto, ele não demonstrou, não que ele não deu apoio, ele não tem coisa muito maior, mais expressiva para eles cuidarem do que o têxtil. O têxtil é meio que... Patinho feio. Patinho feio, ele não, sabe, ele cria problema, ele tem muita complexidade, mas ele não é a menina dos olhos de ninguém. O pessoal olha mais para a questão automobilística, olha para a questão pesada, transportador, caminhão, trator, entendeu? O têxtil vai ficando meio que de lado. Com o trabalho das entidades, não só a BIT, que é uma delas, tem outras, a Baveste, outras aí, a gente acaba tendo um pouco mais de respaldo. Mas, na verdade, é um trabalho de conjunto, não é um trabalho do Roberto. Não é o Roberto que vai lá e resolve. O Roberto vai lá e auxilia, agrega para tentar resolver, né? E graças a Deus, esse é o nosso futuro. O que projeta? Qual é o nosso desafio? É manter o legado que a gente deixou aí para todos, né? E de certa forma pensar no próximo projeto agora é a questão do poluição. E o têxtil também polui como outros plásticos, né? Então como é que nós vamos fazer com esses resíduos? Na reciclagem, na água, no mar. Então eu estou trabalhando nessa vertente agora, estou me dedicando a isso, que é uma outra coisa da minha vida que apareceu de repente. Eu não tinha pedido, mas de repente eu vi que é importante. Vamos ajudar também o ecossistema e a natureza a se preservar. A questão sustentável. Sustentável. Mas nós vamos deixar essa conversa para um próximo programa. Passou muito rápido aqui a nossa hora. Eu queria ter explorado mais aí, Roberto. Imagina. Mas eu quero também aqui apresentar, como o Roberto trouxe, muito importante aqui, o alfandeguês, né? Que é um curso que é ministrado hoje através de uma plataforma da BNT. Tá, é um curso ministrado através de uma plataforma da BNT. Ou seja, ele é regulamentado online, porque depois da pandemia, muita coisa ficou assim online. Você não tem aquela necessidade de trazer o cara até aqui para fazer um curso o dia inteiro com ele, tomar todo aquele tempo, gastar todo aquele dinheiro, sem necessidade. Você faz isso tudo através de uma plataforma. Então hoje, nós vamos marcar em maio ou junho um próximo curso, talvez junho, sobre alfandeguês. Então com o alfandeguês, a pessoa começa a falar o idioma têxtil que se usa na alfândega. Não o que ele vai usar no comércio ou na indústria, mas o que ele precisa falar quando estiver passando na alfândega. Na alfândega fala essa língua. Aí você vai conseguir lograr algum tipo de êxito e não ter problema. Agora, se o cara quiser fazer do jeito dele, como ele fazia, aí está sujeito a tomar penalidades e esse curso ele vai servir para todas as pessoas, importadores, fabricantes, despachantes. Quem quiser aprender um pouquinho sobre o têxtil, e nós estamos sempre interessados em ensinar. Porque eu entrei aqui para orientar. E eu sempre estou dessa prerrogativa. Eu não quero apenar ninguém. Agora, tem pessoa que não aprende. Gosta de fazer a coisa errada. Eles precisam ser apenados. Agora, a grande maioria, muitas vezes, também cai de gaiato na história e acabam pagando um preço que não devia. Porque não sabiam fazer. Entendeu? Beleza. Roberto, obrigado aí pela tua participação, pela tua colaboração, pelos ensinamentos aqui. O têxtil é uma área ampla, uma área gigante e logo mais a gente vai estar falando sobre o pós-têxtil, né? Que você falou da questão da sustentabilidade e explorar um pouco mais do alfandeguês. Gente, a gente vai indo para o nosso final de programa aqui. Aqueles que querem acompanhar o nosso canal no YouTube é @papodeporto013 e a nossa página no Instagram é @papodeporto013. Desejo a vocês uma semana de vitórias. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui o nosso programa. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado. Cara, brigadão. Tinha muita coisa para ser explicada. Por isso que eu falei, quando a minha esposa ficou lá 2 horas e 48, não foi à toa. E ela falou mais sobre a parte técnica.